Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer as considerações finais de Balneário Camboriú para vocês, tanto para morar, tudo que a gente sentiu da cidade, né? Quanto para turismo, né? Fechar esses vídeos sobre Balneário Camboriú, que é uma cidade das mais faladas do Brasil por vários motivos. Então, bora pro vídeo. Pessoal, antes de eu começar, por favor, se inscreva, compartilhe com mais gente, dê like, comente, tá bom? E se vocês quiserem, se inscrevam no Apoia também, que ajuda bastante a gente, tá bom? E vocês vão ter dicas incríveis que vão ajudar você bastante nas viagens. A gente está no começo do canal e precisa muito da sua ajuda, certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos começar por turismo. Balneário Camboriú eu recomendo para vocês de pelo menos 3, 4 dias até uma semana, né? Se não estiver chovendo, que geralmente é em julho, de repente você pega uma semana chuvosa, vamos supor, janeiro, fevereiro, principalmente, comecinho de março, final de dezembro, mas principalmente janeiro e fevereiro, tem as chuvas de verão, apesar que o sul não é um clima específico, mas ele é subtropical, mas pensando na ideia do verão no Brasil, é uma época que chove também. Tirando essas questões de chuva, ou que apenas chova um dia e tal, eu recomendo então de 3, 4 dias até 7 dias, certo? Você tem praias, muitas praias, além daquela praia central, que é uma praia que assim, é um pouco poluída, né? Vamos dizer assim. E os prédios tampam um pouco só depois das 3, 4 da tarde. Mas é uma praia ótima para você caminhar, ficar na areia. Tem gente que entra na água também. Eu falo sinceramente que eu acho uma água muito poluída, né? Não recomendo. Mas para caminhar na areia, principalmente à noite, é uma delícia, de manhã, o dia todo. Pra você ficar relaxando lá na areia. Recomendo que você fique próximo da Barra Norte. Aí lá você vai ter a roda gigante. Lá tem um deck para você ver a cidade toda, principalmente à noite, tá? Eu recomendo também, tem um outro deck de madeira do lado, são 15 minutos de caminhada, você sai em outra praia, muito bonito. Então você tem bastante coisa para fazer. No outro dia eu recomendo que você, se você quer aproveitar, por exemplo, para subir de teleférico, dá para você ir, vai chegar no Interpraias, né? Que é a primeira das praias, que é a Praia de Laranjeiras, onde começa ali a sequência de 6 praias, né? Como a gente já falou nos vídeos. Aí você pode subir só de teleférico, aproveitar a Praia de Laranjeiras, que é a que mais tem estrutura, depois pegar um ônibus que é gratuito, ou você pode, se você quiser ir de teleférico, pegar um ônibus e chegar no Laranjeiras e depois indo para as praias, né? Cada meia hora um ônibus. Aí você depois pode aproveitar as outras praias também. Então só nisso você já gasta 2 dias, 3 dias, tá bom? Aí no final do teleférico tem um parque. Todo esse teleférico, um conjunto é um parque, né? Forma-se um parque. Você lembra o nome do parque, Rogério? Não, né? Não. Esqueci, a gente fala nos vídeos, né? Unipraias. Unipraia, do parque Unipraias, né? Lá também você tem tirolesa, você tem várias outras atrações, tá bom? E na cidade você tem um aquário, você tem do lado da rodoviária o Parque dos Dinossauros, você tem 2 shoppings que você tem cinema também, que você pode aproveitar no dia que tá chovendo, você tem os restaurantes, você tem padarias, enfim, de todos os preços, principalmente fora da orla da praia, tá bom? Na Avenida Brasil mesmo, na parte de trás, você tem muita coisa para aproveitar, tá bom? E você pode aproveitar um dia também, inclusive de ônibus, que aí no caso é pago, né? Então 6, 7 reais, a gente vai colocar na descrição aqui, que varia também, né? Você está falando em abril de 2025, final de março, de abril, pode ser que você esteja vendo esse vídeo e esteja diferente o valor, para menos ou para mais. Você pode pegar um ônibus 2 quarteirões para trás da praia, na Avenida Martin Luther King, que é um fluxo só, ou até perto da rodoviária. Você pode pegar um ônibus de transporte que leva você para Porto Belo e de lá o Uber de 5 minutos, você chega na praia de bombas e bombinhas, né? Que é extremamente lindo, né? As águas transparentes, você tem muita atração para fazer e você já pode passar o dia, tá bom? Ou você pode ir de Uber, de carro, enfim, acho o transporte que você achar melhor. Geralmente vai gastar 1 hora, ele vai passar por outras cidades, aí você já pode aproveitar, tá bom? Então só nisso você já consegue ficar 3, 4 dias, ou você ficar em 2 pontos só da cidade, 2, 3 dias também, nada impede, você não é obrigado a conhecer tudo, tá? Você tem do lado Itapema, quando você for pro Bombinha você vai ver, que acho que é o lugar do Brasil que mais estão fazendo prédios, tem praias muito bonitas, você tem Itajaí, você tem a Praia dos Amores, né, que é dentro de Balneário, divisa do Itajaí, o ônibus passa lá, você pode pegar na própria orla da praia, tá bom? Então você tem muitas outras praias. A Praia Central é a menos recomendável para banho, ela é só a mais famosa, mas ela é legal para você, na nossa recomendação, né, para você ficar na areia, para você caminhar à noite, para você aproveitar, sempre tem eventos, tá bom?
Agora, se você quer curtir um mar melhor, assim, você vai para Praia de Laranjeiras, Taquaras, né? Tem até uma praia de nudismo depois de Taquaras, que é a Praia do Pinho, tá bom? Certo? E o ônibus de Balneário, lembre-se, é gratuito, tá bom? Dentro da cidade. Com relação a morar, vamos falar sobre morar agora. Gente, Balneário Camboriú é o berço famoso da extrema direita no Brasil, muitos berços. E esse assunto é muito, muito longo. Se eu, que estudo muito política, sou formado em filosofia, em história, acompanho todo dia, estudo manhã, tarde e noite, tenho muita coisa para saber ainda, imagine o pessoal que só vê o básico. Então, o que eu falo? Se você vai para Balneário para morar, ou até mesmo para passear, por que não? E a questão política te incomoda, aí eu acho que se você não é partidário do que se contempla mais lá, aí eu recomendo que você não vá, ou se você não for, não se sinta culpado por isso. Claro, se você apoia, é um lugar certo. Se você quer ir sem ser por política, mesmo que você seja de esquerda, direita, centro, enfim, ok, pode ir de boa, que tem suas qualidades, é seguro, né? É uma cidade segura. Claro que a discussão de segurança é muito ampla, porque a maioria do povo que trabalha e mora lá, mora em outras cidades. Camboriú, vai trabalhar em Itajaí, que é a maior cidade, né? Mora no fundão de Balneário, a gente ficou 2 vezes, que é uma cidade normal. Esse glamour de Balneário é tudo mentira. Você tem lá 10, 20 prédios altos, chiques e bregas, tá? Até o pessoal que ama Balneário acha brega, né? Você tem meia dúzia de bilionário e o restante da população são pessoas de classe média baixa, pobre premium, assim por diante, né? Pode ir lá ver, você vê uma orla assim, cheia de prédios grandes e bonitos, e o restante da população é, vamos dizer assim, normal. Pobre premium, um pouquinho melhor situação, classe média baixa, tem classe média, mas a maioria são pessoas como eu e você. Essa é a verdade. Tanto é que Balneário é um dos lugares mais baratos para você, por exemplo, em mercados. Aumentou muito, tá? Eu falei nos primeiros vídeos, aumentou muito o preço da comida, mas ainda assim, para comer fora, né, é muito mais barato que em outros locais. A gente comeu um rodízio com R$23, 30, 25, para aquele glamour todo que fala, a gente achava que ia ser 100 por pessoa. Enquanto locais pobres que a gente for, mais simples, você vê a comida muito, muito mais cara. Então isso varia muito. Então tem essa vantagem, né? Nos atacadões, a gente fez o vídeo do mercado, tem preços bem abaixo, arroz R$15, enquanto a 20, na maioria dos outros locais 25, tá? Comparado, por exemplo, com a maioria dos mercados de Florianópolis, nem compara. Mesmo os pequenininhos, né, de lá são bem mais baratos. Então tem essa vantagem. Então, se você vai para lá sem pensar na política, ok, você vai ver os prós e os contras. Quais são os prós? É tudo perto, você tem ônibus gratuito que poderia melhorar, mas tem. Você tem muita segurança, limpeza também, tá bom? E os contras, esse fanatismo político, somente essa tensão política, eu acho, o fato de ser uma cidade muito artificial, né, os prédios meio brega, que eles tentam. É como fala, tem a terceira avenida, quinta avenida, sabe? Então força um pouco, né? O povo tenta, por exemplo, tem uma casa lá de 500 mil, eles falam que custa 2 milhões. Enfim. Então tem essa questão também um pouco, né? E assim, essa questão política, né? Como eu falei, pode interferir você para alguma coisa ou outra, alguma estrutura também, principalmente quem vem de São Paulo, Rio, né? Às vezes não se compara em termos de acesso a serviços, acesso a produtos, o preço. Mas, no geral, é mais desvantagem que eu acho mesmo, essa tensão política, né? E ser uma cidade um pouco mais artificial ali, né? Para muitos brega, tem aqueles prédios lá, algumas coisas. Mas, de restante, você tem algumas atrações. Tem muita ciclovia, você tem muitas praias para ir. Você tem cidades próximas, né? Você está, por exemplo, perto do Beto Carreiro, você está perto de Navegantes, que é outra realidade. Tem Itajaí, que é maior, tem shopping, tem tudo lá. Em Balneário também tem, né? E lembre-se que Balneário sofre muito com a época das chuvas, tá? Então, a cidade alaga uma parte dela, tá? Então, o que eu tô falando, esse glamour de Balneário, esqueci, tá? São meia dúzia de prédio chique lá, meia dúzia de bilionário, que tem casa em todo lugar. São Paulo, quem conhece, tem os jardins, tem 1 milhão de lugares, até mais caro que Balneário. Leblon, enfim... Pode ficar falando Nova Lima, se não me engano, Minas Gerais, que é uma cidade que é muito mais, né, que Balneário. Paulínia, no interior de São Paulo, né? Pode ser polêmico, mas quem conhece mais. Então, o pessoal de Balneário tem essa questão de achar que lá e não é. É só aquela hora da praia ali,
né, que tem uns prédios ali, uma faixa de trás, tá? O restante é uma cidade normal, uma cidade, tá bom? Então, essa é a nossa análise. E para turismo, gente, vale muito a pena. Você tem mais segurança, você tem ruas limpas, você tem muita diversidade de praia, tudo mais perto, você pode pegar um ônibus de graça, Uber. O Uber lá deu uma decaída um tempo, a gente tem dificuldade um pouco com o Uber, mas você compra, você pega um Uber lá, tranquilamente para locais próximos, você tem locais bonitos perto, tá bom? Tem atrações, né? Não, você não vai ter atrações culturais muito lá, isso é um ponto negativo também. Você não vai ter certos bares que você teria em São Paulo, no interior de São Paulo, Florianópolis, certos eventos, Curitiba, muitos shows. Lá você fica mais restrito ali, praia, restaurantes, como se fosse uma área mais turística ali. Você teria que ir para outras regiões, mais Itajaí, Curitiba, Florianópolis, para ver certos eventos. Então isso, tá bom? Mas tem cinema, tem shoppings, tem lojas, certo? Então, vá para conhecer. Mesmo que você fale assim, não gosto muito de ir lá, mas não conheço, vai lá conhecer, fica 3, 4 dias, faz as atrações que você gosta, vá para as praias, tá bom? A gente recomenda Bombinhas, que não é balneário, mas sim, Laranjeiras, Taquaras, tá bom? Praia dos Amores, para vocês relaxarem. Tem Mirante, ali perto, antes da pouca da Praia dos Amores, tá bom? Como num restaurante legal, não um restaurante caro, mas um restaurante legal. Caminha à noite pela orla da praia, vale muito a pena, tá bom? Claro, se a questão política afetar muito vocês, não estou falando que não me afete, né? Não é o meu caso agora. Estou tentando ser neutro aqui. Mas aí ok. Mas se não, vai lá e conheça, dê uma chance e verifique. Muitos locais que são mais de esquerda, mas também tem uma ala de extrema direita muito grande. Em outros que é de extrema direita, mas tem um tratamento melhor. Então isso é muito variável. Eu já fui em locais de esquerda, onde eu quase fui assaltado, eu não conseguia sair na rua. Eu não conseguia sair na rua. Quem está assistindo esse vídeo, eu sou de esquerda. Eu sou um crítico da esquerda, mas eu sou de esquerda também. Nós somos de esquerda aqui, né? Só que a gente vê a realidade de todos os lados. Já foi em locais governados por pessoas de esquerda que você não conseguia andar na rua. Então, quer dizer, então deixa um pouco a questão política de lado, vê o que você gosta mais, faça o passeio, vê se vale a pena para você depois e aproveite, tá bom? Porque a gente fala de Balneário Camboriú, todo mundo já começa. E com ou sem razão, o foco aqui não é falar que lá é bom ou lá é ruim por causa da política. Lembre-se que eu falei no primeiro vídeo de Balneário. Não é porque você gosta de uma coisa que é tudo bom, e não é porque você não concorda ou gosta que é tudo ruim, tá bom? Então dê uma chance a Balneário, caso você queira, claro, né? Aproveite, divirta-se, qualquer coisa é só escrever nos comentários, mande mensagem pra gente, a gente ajuda vocês, dá dica, tá bom? Então é isso, se inscreva, tá bom? Não esqueça, a gente precisa muito de inscritos. Um apoia-se também. Um apoia-se, né, Rogério? Um apoia-se. Mas principalmente agora, compartilhe com o pessoal. Se cada um compartilhar com 10 pessoas, a gente consegue bater as metas, tá bom? A gente precisa de 500 inscritos agora que a gente está fazendo esse vídeo, pelo menos a primeira meta. A gente conta com você, tá bom? Um forte abraço, obrigado por assistir, até a próxima.